Olá, queridos. Boa noite. Como é que estão? Então, estamos hoje aqui, para a glória de Deus. Estamos aqui, né? Agradecendo a Deus por essa oportunidade e esse privilégio de estarmos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Principalmente porque tudo é dele, por ele e para ele, né? Agradecemos também as pessoas. Estou vendo aí que ela já está aí presente. Olá, boa noite, como é que está? Então, mais uma pessoa aí online, a gente vai guardar as pessoas que estão entrando agora. Então, agradeço a participação de todos. Meu nome é Eric Vanderlei e vamos iniciar uma série de estudos, né? Conheça a sua Bíblia. Então, vamos, de modo geral, falar um pouquinho sobre a palavra de Deus e aprender um pouquinho sobre aquilo que Deus tem revelado na sua palavra, né? Então, agradeço. E enquanto o pessoal está entrando, eu vou dar alguns recadinhos, ok? Então, nosso grupo está destinado a pessoas que querem, de fato, conhecer a palavra de Deus, pessoas que querem estudar a palavra de Deus e pessoas que querem ensinar a palavra de Deus, né? Então, estamos aqui uns para aprender com outros e espero que vocês gostem dessa série de estudos. Temos um panorama grande, vasto, né? Como eu já tinha dito, a Bíblia é inesgotável, a palavra de Deus é inesgotável. Então, nós vamos estudar ao longo dos anos, ao longo do tempo, não sabemos quando, até onde Deus nos permitir, mas eu espero que seja um momento muito bom, agradável para todos nós. Não estamos aqui pregando placa de igreja denominacionais, nada disso, estamos especificamente falando da palavra de Deus, que é única e verdadeira. Então, é isso a proposta do curso, para que possamos aprender versículo por versículo, se for o caso. Vai ter momentos que nós vamos passar várias passagens, vai ter momentos onde a gente vai fixar em algumas passagens, algumas histórias, alguns capítulos, alguns versículos, né? Então, eu gostaria de pedir a vocês que também possam estudar, né, a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Vamos começar sim de Gênesis a Apocalipse. Essa é a nossa intenção a princípio, né, se Deus nos permitir. E então durante esse período, durante esse tempo, vamos perceber quais são os caminhos que vamos andar nesse estudo. Claro, vocês podem fazer pergunta à vontade, usem o Facebook, né? Estou vendo aí, boa tarde, a paz do Senhor, a paz do Senhor, né? A minha mãe, Railda, está aí, né? Então, que bom estar presente, outras pessoas já estão chegando também. E eles dizem boa tarde, né? O pessoal do Brasil. Então, sejam muito bem-vindos. E isso é bom que a gente perceba tudo o que está acontecendo, perceba que nós de fato pertencemos ao Senhor, né? E cada vez mais, quando aprendemos da palavra de Deus, temos mais fome e mais sede da palavra de Deus. E isso vai fazer com que nós venhamos a cumprir aquilo que Deus propôs a cada um de nós. Vamos aqui estar conversando, falando dos dons, né? Que cada um de nós temos um dom, pelo menos um dom dado por Deus. Os cristãos salvos em Cristo Jesus, né? Nós que somos igrejas, Deus deu a cada um dom. Então podemos também, vamos falar sobre essa questão, vamos conversar ao longo do tempo sobre vários requisitos, vários assuntos, né? Falaremos das doutrinas, então vai ser um estudo bem vasto e graças a Deus, né? Que temos o Senhor, temos a palavra de Deus para assim ele está nos orientando, ok? Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, escrever, pode escrever no chat, né? Hoje estamos transmitindo pelo Facebook,
ok? Vai ter momentos que nós vamos fazer isso via YouTube, então isso vai ser avisado previamente, vamos ter um grupo para que pessoas possam entrar, conversar, fazer perguntas, ok? Para a gente ter uma maior interatividade. Então, vamos estar fazendo isso juntos, né? A decisão, nós vamos conversando sobre essas questões, podemos também direcionar assuntos, às vezes as pessoas querem saber de um assunto e a gente vai conversando isso durante um tempo, ok? Então, claro que nós temos um esquema de estudo, mas isso não significa que a gente pode falar de outro tema o qual surgir, né? Nos dias de hoje, vemos muitas coisas acontecendo. E a maioria das pessoas perguntam: olha, será que já estamos no final dos tempos? Né? Então, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Então, podemos também aprender, verificar sobre profecias, né? Então, tudo aquilo que a Bíblia nos oferece, nos revela sobre essas questões. Então, vai ser um tempo muito bom, muito agradável, né? E espero que vocês gostem, espero que vocês participem, né? Essa é a intenção, que cada vez mais outras pessoas estejam aqui conosco, participando deste momento, né? Pode ser que seja em outro dia, isso vai depender também da maioria, que a gente possa mudar, e imprevisto pode acontecer, horários pode acontecer que a gente transmita mais tarde ou mais cedo, isso tudo vai depender. Mas o ideal é que a gente faça isso com frequência. A princípio, estamos marcando esse encontro aos domingos, 15 horas do Brasil, de 15 em 15 dias. Isso pode ser mudado, horário, dias, conforme a gente possa vir conversando. É para isso que tem lá o nosso grupo, e esse grupo a gente pode estar conversando. Você que quer fazer parte desse grupo, quer fazer parte do nosso estudo bíblico, deixe os comentários aqui. Nós depois iremos entrar em contato contigo. Se de preferência, vai lá no pessoal, no direct e nos fale, nos manda o teu WhatsApp e para que a gente possa falar melhor, ok? Então, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui felizes, né? É um momento ímpar, né? Eu louvo a Deus, né, por esse privilégio e essa oportunidade. Também quero agradecer a minha irmã Sheila, porque de alguma forma ela me incentivou muito nessa questão. Então, agradecer, louvar a Deus pela vida dela, né? Uma pessoa que está buscando, está querendo entender a palavra de Deus cada vez mais, e isso é bom. É esse desejo que nós temos que ter no nosso coração. Então, eu louvo a Deus pela vida dela, que ela continue, né, com essa vontade, com essa força, né, com esse desejo de cada vez mais aprender da palavra de Deus. Isso também eu levo aos outros, né? A minha família também, as pessoas, os nossos parentes, amigos, aqueles que desejarem de alguma forma participar desse momento tão belo, desse momento incrível, tá bem? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar, ou se vocês quiserem mandar algum áudio sobre uma pergunta, na questão escrita, vocês podem usar os nossos comentários, isso a gente está vendo online, então a gente pode responder essas questões. Você que quer participar em relação a áudio, quer mandar um áudio, a gente também pode transmitir aqui para que todos ouçam o áudio e percebam toda essa questão. Também você que quer participar ao vivo, aqui conosco, junto no estúdio, então fale conosco também, que a gente pode mandar um link onde você, de alguma forma, pode participar conosco, interagir em um assunto, porque estamos aqui uns para aprender com o outro. Fale conosco, mande o seu WhatsApp, comente aqui, coloque aqui no comentário também. E isso tudo a gente vai, durante o tempo, percebendo e organizando cada vez melhor. Eu acredito que tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Tá bom? Amém? Então vamos lá, né? Vamos iniciar com esse processo e eu quero mostrar aqui a vocês o ponto inicial, né? Então nós vamos falar um pouquinho, né? Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos e cada vez mais
tragam pessoas para que ouçam a palavra de Deus. E como o Gila agora acabou de dizer, né? A Deus toda a honra, toda a glória, né? Então, que Ele realmente seja o autor e consumador da nossa fé e que Ele venha cada vez mais nos instruir, nos direcionar neste momento. O momento hoje especial era justamente essa apresentação do que a gente vai poder fazer durante esse período. Que período é esse? A gente não sabe até onde que Deus venha nos permitir, tá bem? Mas eu vou apresentar, fazer um parâmetro, uma panorâmica geral, para que todos vocês conheçam o nosso estudo, conheçam o que a gente vai falar durante o tempo. Como eu falei, é um direcionamento, a gente pode falar de outras coisas durante esse período, a gente pode, de fato, em algum momento, conversar sobre outras questões que aquele ensinamento, que aquele estudo nos direcionar. Então, façam perguntas, coloquem suas perguntas, suas dúvidas, e isso será muito importante para o desenvolvimento do nosso estudo, né? O desenvolvimento de todas as coisas. E antes de começar, né, eu gostaria de orar ao Senhor, agradecer a Ele por esse momento, uma breve oração, e você que está aí também, nos acompanhe nessa oração, agradecendo a Deus por esse privilégio e essa oportunidade. Tá bem? Então, grandioso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos porque estamos aqui, Senhor, rendendo graças a Ti, estamos aqui diante da Tua presença, estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, um coração ensinável, Senhor, para aprender cada vez mais da Tua palavra, Senhor. Em particular, me usa para a honra e glória do teu nome, Senhor, que não seja eu, Senhor, mas que tu fale aos corações das pessoas, Senhor. Me use como instrumento teu, Senhor, neste momento. Usa as pessoas também, Senhor, como teu instrumento para que esse grupo, essas pessoas, Senhor, possam te conhecer cada vez mais, Senhor. E eu louvo a Deus por esse privilégio e essa oportunidade de estarmos aqui conhecendo cada vez mais a tua palavra. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, Deus é bom, Deus é fiel, né? E estamos aqui. Então, a soberania de Deus, ela está sobre a nossa vida. Então, isso a gente tem que pensar, a gente vai falar muito sobre essa questão da soberania de Deus, né? Dessa fé que nós temos que ter em Deus, mas também a gente tem que entender sobre a responsabilidade, né, de tudo isso que acontece em nossa vida. Então, nós também somos responsáveis, mas dentro dessa nossa responsabilidade chamada responsabilidade humana, existe um Deus que é soberano e está sobre todas as coisas, né? Eu vejo aí que Lucas também está presente, então seja bem-vindo, meu sobrinho, seja bem-vindo aí, e Deus te abençoe também grandemente, que você também possa ser instrumento guiado. Vejo também a presença aí da minha tia Raelma e da minha mãe, né, de coração. Então, Deus te abençoe grandemente, uma satisfação, uma alegria te ver. E olha, vamos ter aula de hebraico também. Então, vamos precisar da ajuda, né? Minha tia Raelma, ela tem um conhecimento um pouquinho mais sobre essa questão do hebraico, né? A gente vai dar oportunidade a ela em outro momento a cantar em hebraico, a recitar, né, alguns textos, versículo bíblico em hebraico, isso será importante. Então, se Deus permitir, né, ela vai estar aqui conosco no nosso estúdio e falando um pouquinho sobre hebraico, dessa história dela, como foi que ela aprendeu. Vamos ter algumas aulas sobre essa questão, né? Claro, aulas básicas, e nada aprofundado, porque aqui o intuito, né, é que a gente saia desse curso falando hebraico, nem grego, que também vamos ter um pouquinho de noções. Então, são noções que a gente vai ter. Então, eu vou sim convidá-la, né, e para que a gente esteja juntos aqui e falando um pouquinho disso. Mas em breve que teremos esse módulo especial aí. Então, vá se preparando, a gente vai conversando sobre essa questão e vai ser muito bom sobre isso aí, tá bom? Então, sem muitas delongas, né, vamos passar um pouquinho aqui o slide.
Então, esse é o nosso programa do curso, né? Isso já foi apresentado lá no grupo, para aqueles que participam do grupo. Então, eu vou apresentar aqui a vocês também, aqueles interessados. Então, a gente está no módulo 1, e o módulo 1 é a Bíblia. A gente vai falar um pouquinho sobre a Bíblia, né? Então, uma visão geral. Vamos ter momentos que vamos aprofundar, vamos ter momentos que vamos estar falando, observando, meditando, até em versículos, né? Para que a gente possa entender cada vez mais a palavra de Deus. Mas na visão geral, vamos falar um pouquinho sobre toda a Bíblia, tá bem? Então, a primeira aula, a aula de hoje, é um panorama geral, é um panorama da Bíblia, a gente vai conhecer alguns aspectos, algumas curiosidades. Então, essa é a aula 1. Também vamos ter na aula 2 o panorama do Antigo Testamento, depois vamos falar do Novo Testamento, vamos falar um pouquinho também da vida cristã, o desenvolvimento da caminhada cristã. Vamos ter com certeza alguns testemunhos aqui, né? Pessoas para participar, para dar testemunhos. E eu espero que vocês queiram participar aqui do estúdio, junto conosco, falando um pouquinho de como foi a sua conversão, falando um pouquinho de como foi o seu encontro em Cristo. Então, fala lá no grupo, mostra lá no grupo o seu interesse nessa questão. A gente vai fazer esses agendamentos e a gente vai marcar para que você também participe junto conosco aqui. Tá bem? Então, como eu falei, é um estudo diversificado, um estudo onde outras pessoas também falam, outras pessoas também possam testemunhar daquilo que Deus já fez em sua vida, tá bom? Então, vamos falar isso um pouquinho da vida cristã. Vamos falar também a vida cristã na continuação, falando um pouquinho da fé em Jesus, né? Então, essa será a parte 2 da vida cristã, ok? Vamos ter na sexta aula, também em continuação da vida cristã, falando um pouquinho do amor do Pai. Quem é esse Pai? Muitas das vezes a gente ouve na Bíblia, lê texto, vê os textos onde o próprio Jesus chama Deus de Pai, né? Então, foi uma novidade naquela época que as pessoas não chamavam Deus de Pai. Deus era um Deus soberano, Deus era um Deus criador dos céus e da terra, mas quando Jesus foi revelado à humanidade, ele traz esse aspecto que Deus é um Pai, né? Então vamos aprender um pouquinho sobre essa questão. Vamos aprender também um pouquinho sobre gratidão. Isso é muito importante porque devemos ser gratos em tudo, né, na nossa vida. Vamos aprender um pouquinho também sobre a paternidade. Então, trazendo essa questão, a gente vai aprender um pouquinho do amor do Pai e vai aprender também esse Deus sobre a paternidade, né? Então, vai ser muito tranquilo. A gente vai falar um pouquinho também de ética cristã. É muito importante a gente conversar sobre essa questão para a gente entender o que é de fato a ética cristã, né? O que de fato quer dizer. Por que eu tenho que ter essa ética cristã? A gente vai aprender muito sobre isso. Isso vai nos levar à questão doutrinal, à questão de doutrinas do próprio Evangelho, do que aquilo que a Bíblia nos ensina. Na parte 2, vamos falar um pouquinho de vocação, chamado e ministério. Então, como eu havia falado no início desse vídeo, então a gente vai ter uma noção, né, dessa questão de vocação, chamada. Às vezes a pessoa, olha, eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, o que é isso, né? A gente vai perceber também aquela diferença entre dons e talentos. Muitas vezes as pessoas, elas trazem, de certa forma, uma dúvida sobre a questão. O que é talento de fato? Então, o que é dom? Como é que eu consigo com talento? E o dom vem de onde? Então, a gente vai aprender sobre essa questão também, isso é muito importante. Mas na parte 2 a gente vai falar um pouquinho de vocação, chamado e ministério, tá bem? Então, em continuidade, a gente também dentro da ética cristã, a gente vai falar um pouquinho de ética, né, e piedade, e como é um assunto um pouquinho mais extenso, a gente dividiu também em duas partes, né, que vai ser a parte 1 e a parte 2. Bom, esse é o módulo 1, claro que dentro desse módulo nós podemos ter diversas outras coisas, né? Às vezes as pessoas olham assim, uau, é um módulo até enxuto, são 12 aulas, mas essas 12 aulas podem durar
meses, pode durar até anos, entendeu? Então, porque dentro disso tudo existem vários outros assuntos. A palavra de Deus é inesgotável, principalmente quando começarmos a aprender e ler versículo por versículo, né? Já teve um momento que só no primeiro versículo de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a gente ficou aí quase 5, 6, 7 aulas só no primeiro versículo, para a gente perceber a riqueza que tem a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente não consegue perceber essa questão, né? Mas a gente às vezes faz aquela leitura rápida, aquela leitura onde em alguns momentos a gente não percebe a profundidade que tem a palavra de Deus, a profundidade do que Deus quer nos mostrar. A Bíblia é uma revelação de um Deus que nos ama, um Deus que quer nos resgatar, um Deus que trouxe salvação para nós. A salvação já está disponível em Cristo Jesus, então só cabe a cada um de nós, né, buscarmos esse amor, né? Claro que sabemos, e a gente vai conversar muito sobre essa questão, sobre quem é salvo, quem não é salvo, como é que eu tenho uma salvação, de onde vem essa fé, como eu posso crer no Senhor Jesus. Então, isso são coisas muito importantes que vai acontecer durante essa nossa jornada. Então, fiquem atentos, né? E eu acredito que vai ser um momento muito bom para que a gente possa, de fato, aí estar aprendendo cada vez mais. Bom, essa primeira aula é uma aula introdutória, né? Uma aula para mostrar o nosso programa, uma aula para a gente ter uma visão geral, ok? E então a gente vai chegar nesse momento, né? O módulo 1, aula 1, que seria, está sendo hoje, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente que é algo que a gente tem que fazer é, assim de forma mais precisa. A gente tem que ter o desejo, porque a gente sabe que no reino espiritual muitas coisas podem acontecer para que a gente não esteja aqui, para que a gente não consiga estar na aula. A gente vai aprender muito sobre essa questão. E o reino espiritual é um reino de fato real, né? Apesar de ser espiritual, ele existe, né? Então, mas a gente tem que perceber o que é isso mesmo, como essas questões mexem conosco, né? Então, vamos também falar um pouquinho sobre isso tudo. Então, gostaria que você se manifestasse aí, do que vocês estão vendo, se estão realmente gostando desses nossos módulos, né? Na verdade, o módulo 1 foi apresentado, né? Das aulas que vão ter no módulo 1. E para nossa surpresa, o módulo 1 já é assim tremendo. Já tem muita coisa para a gente ver. E, se eu não me engano, já temos a quase 14 ou mais módulos. Então, a cada módulo tem vários assuntos. Estamos apenas no primeiro módulo, e nesse primeiro módulo a gente já vê a riqueza de coisas. Olha, eu volto a dizer, a Bíblia é inesgotável. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que precisamos estudar cada vez mais. Então, para mim é uma honra, para mim é um privilégio estarmos aqui, né, aprender muito dessa palavra. Então, o que acontece? Devemos divulgar as outras pessoas, né? Devemos divulgar esse momento, devemos falar um pouquinho sobre isso que nós estamos interagindo aqui. É um momento único na nossa família, e outras pessoas eu acredito que precisam ouvir da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus tem que ser divulgada a toda criatura. Para quê? Nós sabemos que quando muitos ouvirem da palavra de Deus, eis que o fim está próximo, e o nosso rei, ele voltará e se revelará de novo para nós. Então, a nossa função é pregar o evangelho. Isso é cada um de nós.
Muitas das vezes as pessoas dizem assim, olha, eu não sei pregar, eu não sei falar, né? Realmente os assuntos estão muito bons, né? Então, o comentário aí de Sheila aí, então, realmente são fantásticos. Mas quando eu ia dizer, as pessoas às vezes dizem, olha, eu sou muito tímido, eu não estou na igreja para pregar, falar. Não, 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 não. Coloque na tua mente, você foi chamado para falar da palavra de Deus a toda criatura. Vamos ver isso também aqui nesses estudos, né? Cada um de nós temos essa missão de divulgar o evangelho de Cristo a outras pessoas. E quem não faz isso? Vamos aprender também sobre essa questão. Então, bote na sua mente, você foi chamado. É por isso que nós estamos hoje aqui, né? Iniciando esses estudos, iniciando este momento, para que nós possamos cada vez mais nos capacitar no Senhor, para que quando as pessoas vierem a nós e perguntar acerca da nossa fé, possamos com clareza dizer ao mundo, dizer às pessoas o quanto é importante conhecer esse nosso Deus, né? Então, realmente, isso tudo é uma verdade. A Bíblia realmente é inesgotável, como eu digo e repito, né? A Bíblia realmente é uma fonte inesgotável. Então, podemos sim, cada vez mais aprender do Senhor, cada vez mais buscar a Ele. Claro que o importante é que vamos aprender isso também, um passo a passo. Devemos nos manter em oração. É muito importante isso, porque sem oração nós não temos essa força. Então, pedir oração, conversar com Deus, pedir a Deus essa força para que possamos continuar nesse caminho. É um ponto fundamental. A Bíblia nos diz que a igreja não pode parar, não pode, tem que orar sem cessar. Então, essa é a nossa função. Nós devemos orar por nós, devemos orar pela igreja, devemos orar pelos nossos irmãos, pelas aquelas pessoas que precisam. Então, existe um Deus que está com ouvidos atentos às nossas vozes. E é nisso que nós cremos. E devemos ler a palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer: olha, todos os dias nós nos alimentamos, acordamos de manhã cedo, tomamos nosso café, meio-dia, quando chegamos da escola, da faculdade, do trabalho, seja lá onde for, queremos almoçar. Então, isso a gente está preservando o nosso corpo. Mas a pergunta é: será se nós estamos alimentando também diariamente o nosso espírito? E como é que eu alimento o meu espírito? Vamos aprender também, né? E só vou deixar uma dica aqui. A principal fonte é a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus nos diz que nós devemos meditar nela dia e noite, todos os dias. É um alimento diário. Eu vou apresentar a vocês nas outras aulas que o meu alimento diário é um livrinho chamado, o nome é Pão Diário, e é algo que eu leio um capítulo, um versículo por dia, e aquilo ali vai nos ensinando, nos enchendo. E isso é só para começar o dia, né? Seria bom também ler livros cristãos que nos tragam, né, uma clareza melhor de tudo aquilo que Deus quer nos mostrar. Então, isso faz com que o nosso corpo, nossa alma, né, o nosso espírito, vamos também, eu falei alma e espírito, mas vamos também entender o que é essa questão. Quando eu falo em alma, quando eu falo em espírito, a gente vai aprender isso tudo também. Muitas das vezes as pessoas têm essa dificuldade de saber, alma é a mesma coisa de espírito ou não é, ou o que é. Vamos aprender isso tudo. Calma, tem muita coisa mesmo para a gente estudar. Então, isso só é um panorama. É um panorama. A gente só está na primeira aula, só está mostrando algo que vem por aí. Espero que vocês participem, ok? Não deixe de frequentar as aulas. Dê seu comentário também. Né? Olha, será se poderia ser tal dia, tal hora? Não sei. Mas vamos estudar. Claro, a maioria que vai decidir sobre essa questão, mas o que está marcado é que às 15 horas
todo domingo, que na verdade de 15 em 15 é o que a gente planejou a princípio. Mas vamos ver no decorrer o que é que a gente pode fazer aí, né? Então, de fato, são mais de 3 milhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. 3 bilhões, olha. E eu te digo mais, Gila. Tu colocou 3 bilhões aí, mas são muito mais pessoas. Hoje, na média, temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Então vamos lá. No Brasil, a média, eu não sei hoje a atualidade, alguém pode até pesquisar aí e colocar no grupo, mas eu acho que está entre 210, 220 milhões de habitantes no Brasil. Pelas pesquisas que a gente pode isso atualizar durante o tempo, eram 45% de pessoas no Brasil que eram cristãs, declarado cristãs. Só que isso também a gente vai perceber durante o tempo, nem todos que se dizem cristãos, de fato, trazem a doutrina de Cristo, né? Então, a gente tem várias categorias religiosas que se dizem cristãs. Então, no censo, quando ela pega isso, ela pega no modo geral. Mas a pergunta, quantos são desses brasileiros? Quantos são, de fato, cristãos genuínos? Então, se a gente alargar isso para o mundo, olha, gente, é muito complicado. Aqui na Europa, pelas últimas pesquisas que eu fiz, 0,4% da Europa toda são cristãos genuínos. Então, é um número muito baixo. Então, eu acredito que seja muito mais de 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Mas depende de quê? Depende de cada um de nós cumprir com a missão, o qual Deus nos deu, que Deus nos entregou, Deus colocou em nossas mãos. Então depende de cada um de nós. Para isso, para que nós possamos nos capacitar, é que existe esses estudos, esses cursos bíblicos para cada vez mais a gente conhecer mais a palavra de Deus e divulgar e falar um pouco desse Deus, desse Pai, né, que vamos comentar. Então, depende de nós. Muitas das vezes a gente está dentro de uma igreja, mas só somos crente de banco, né? Eu ouvia essa frase quando eu era pequeno. Você vai continuar sendo crente de banco? O que é crente de banco? Aquele crente que só está ali ouvindo e vai para casa e volta, ora, levanta, senta e depois vai para casa. Então, ele não tem uma atividade dentro da igreja. Então, vamos falar também, né? Como vocês já viram, um pouquinho sobre ministérios. E o que é isso? Por que eu tenho que ter um ministério, né? Então, realmente é muito interessante, né? Então, como o horário pode ser realmente bom para todos, né? A gente procurou estudar esse horário, eu acredito que seja um bom horário, mas isso também não precisa ficar fixo, né? A gente pode estar conversando durante tudo isso. Então, realmente, esse estudo na nossa vida, na tua vida, pode ser realmente um divisor de águas, como acabou de comentar Sheila, né? Então, pode ser com certeza, né? Um divisor de águas na nossa vida. Então, isso depende de cada um de nós. Isso depende de você, depende de mim, depende do nosso interesse na palavra de Deus, né? E realmente é lamentável quando a gente ouve que a Europa, por completo, 0,4% da Europa são declarados cristãos genuínos, né? Muitos deles são ateus de outras religiões, mas isso a gente vai conversar quando a gente entrar na aula de missões. Olha que riqueza! Vamos falar também um pouquinho de missões. Isso é bem interessante também. Então, você que acredita que tem uma vocação, um ministério sobre missões, então, quem sabe Deus pode te enviar para algum lugar, e eu acredito na ação poderosa de Deus em tua vida. Às vezes a gente passa a vida toda querendo fazer o nosso desejo e a nossa vontade. Olha, Deus é soberano. Deus é soberano. Eu acredito que ele move, e como diz a palavra lá em Provérbios, ele move o coração do rei para onde ele quer. E ele pode mover também a tua vida, tá bem? Então, isso é bem interessante e a gente pode perceber. Pronto, eu acho que tem algumas informações atuais aqui, né? Então, Gila trouxe assim para nós que em
2022, talvez seja o censo mais preciso aí, em 2022, o Brasil tinha 203 milhões de habitantes. Olha, gente, 203 milhões de habitantes. Ou seja, quantos de nós? Agora, olha a pergunta que eu vou fazer agora. Nós passamos vários anos. Olha, a gente fez uma pesquisa, botou lá no grupo, a maioria respondeu as pesquisas, e a maioria tem 20 anos ou mais de evangelho. E a pergunta é: em cada ano, quantas pessoas eu evangelizo? Eita, deu, fiquei até nervoso agora, né? Quantas pessoas a gente tem evangelizado durante o ano? Será se durante o ano uma pessoa a gente ganha para Cristo? Será se a gente realmente está fazendo isso? 203 milhões de pessoas. Olha, então, quanto tempo a gente vai levar para evangelizar o nosso Brasil? Quanto tempo a gente vai levar para evangelizar, quem sabe, né, o continente? Quem sabe o mundo? Então, isso depende de quê? Depende do interesse de cada um de nós. Depende do interesse. Então, são pessoas que muitas das vezes nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviram falar de Deus. Olha, tem religiões por aí, a gente vai comentar sobre isso na aula de missões. Tem pessoas que nunca acreditem, nunca ouviram falar de Jesus. Então isso é grave. Então, Deus está a mover o coração de pessoas para esse ministério, para que vá ao mundo e pregue o evangelho. Então, é isso que nós temos que nos concentrar, né? É isso que nós temos que, de fato, perceber, né? Então, essas aulas, elas vão trazer um desafio para a nossa vida. Muitas das vezes passamos a vida toda, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha missão? Eu não sei se tu já ouviu falar, ou já ouviu alguém dizer, uau, qual é o meu propósito? Vamos falar sobre isso. Qual é o meu propósito? Como é que eu sei meu propósito diante de Deus? Você sabe o teu propósito? Você sabe de fato por que tu nasceu? Então, vamos perceber isso. É através desses estudos, é através da leitura da palavra de Deus que vamos perceber qual o propósito, qual é a minha missão aqui na Terra. O que Deus propôs para a minha vida? Então, vamos também aprender sobre isso. Então, como você já percebeu, essa primeira aula é um parâmetro do que a gente vai estudar. É uma apresentação de tudo aquilo que a gente pode. Olha, a gente só está no primeiro módulo. A gente só falou isso tudo e só está na primeira aula. Imagina que a gente já tem aí organizado quase 15 módulos prontos para que a gente possa estudar. Então, é muita coisa. Então, eu peço, claro, eu peço que cada um de vocês estejam empenhados nessa nova missão, né? Empenhados nesse curso e que divulguem. Gostaria que tivesse mais pessoas, claro, mas a gente sabe que no início é assim. Mas depende de cada um de vocês. Divulgar esse vídeo, divulgar as pessoas, então divulgar tudo aquilo que nós venhamos aprender aqui. E outra, eu estou aqui na frente, mas você também. Se quiser vir para o estúdio falar um pouquinho, fale conosco. Vou te dar a oportunidade para estar aqui também no estúdio, falando conosco, falando com as pessoas, falando um pouquinho o que é que Deus fez na sua vida, né? O testemunho, então a gente vai ter essa oportunidade, as pessoas vão poder se manifestar. Então, fala conosco para que a gente possa organizar isso, tá bem? Então, vamos passar um pouquinho mais, né? Então, agora a nossa aula, né? E sim, muitos não ouviram falar de Jesus e outros tantos não sabem da verdade sobre ele, só sabem histórias erradas. É lamentável de fato a gente ouvir esse tipo de coisa, né? Então, muitos não ouviram, outros ouviram, mas ouviram de forma errada. Gente, olha, por aqui eu tenho ouvido tanta coisa que vocês não imaginam, né?
Então, de fato, as pessoas, quando ouvem falar de Jesus, elas não têm a noção, de fato, de quem é esse Jesus, né? Então, vamos também aprender um pouco sobre isso, sobre a vida de Jesus, vamos aprender toda essa questão. E pronto, e é verdade, muitos só sabem de Jesus de ouvir falar. Isso é muito importante a gente perceber, por quê? Porque no ouvir falar, a gente ouve muitas coisas, mas o viver é diferente. Quando a gente vive o Senhor Jesus, isso é algo diferente em nossa vida. Eu não sei se você, algum dia na tua vida, percebeu, parou para pensar, olha, por que realmente eu vou para a igreja? Né? E, na verdade, é um conceito que nós vamos aprender também. E a igreja é ir ao templo? Quem é de fato a igreja? A igreja somos nós. Então, a igreja que vai prestar o culto a Deus. Muitas das vezes a gente diz, né? Eu vou assistir o culto. Não, 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 não. Vamos, como igreja, prestar um culto a Deus, um culto solene, né? Então estamos ali para entregar as nossas vidas e declarar que Jesus é o nosso Senhor. Isso também vamos aprender sobre o que é igreja, Jesus Cristo, Espírito Santo, quem é Deus. Gente, é muito assunto que a gente pode estar aqui falando, né? Então é isso, é uma verdade. E quando a gente fala, não querem ouvir. Às vezes até sai de perto. Olha, isso acontece comigo muito aqui, né? Muito aqui. Olha, outra coisa que a gente tem que lembrar também sobre o nosso curso é o seguinte: o curso a gente tem um período, claro, porque a gente não quer um tempo massivo, né? A gente quer algo para que as pessoas venham a digerir o assunto, a perceber. Eu vou pedir para que vocês de fato, né, vocês estudem, né? Então, o livro de Gênesis, né, o capítulo 1 todo, né, todo. Então, é muito importante vocês lerem Gênesis capítulo 1, ok? Por quê? Eu quero que vocês estudem, porque as nossas aulas, quando a gente começar com o Antigo Testamento, ele vai começar com o primeiro livro. Você sabia que o primeiro livro é Gênesis? Só que nós temos também, isso vamos divulgar, a Bíblia cronológica, né? Então, às vezes o que a gente lê ali são livros, ok, organizado, mas a gente também tem história mais ou menos pela data do que ela foi escrita. Mas isso aí a gente, com calma, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões mais lá na frente. Então, mas eu peço que vocês comecem a meditar em Gênesis e no capítulo 1, apenas no capítulo 1, e extraia tudo que você puder. Coloque dúvidas. Olha, eu nunca vi isso aqui, isso significa o quê? Porque quando a gente entrar nesse estudo, então vai ser algo muito profundo. Então eu quero que cada um de vocês tragam dúvidas, tragam questionamento. Olha, eu vi aqui na passagem de Gênesis sobre uma serpente. O que quer dizer isso? Era uma serpente mesmo? Não era? Então, eu só estou trazendo algumas dúvidas, esclarecimentos para que tu possa falar isso aí, né? Então, leia o livro de Gênesis, né? Capítulo 1. Essa vai ser a tarefa de casa. Comece a meditar nele, só o capítulo 1. Escreva tudo que você puder perguntar sobre aquilo ali, as questões, as perguntas, o que é isso? Vamos perceber a Bíblia como se a gente não tivesse de fato conhecimento dela total. Então vamos começar com Gênesis e aí nós vamos ver o desenvolvimento de tudo até chegar aos nossos tempos, tá bem? Então vai ser muito bom isso e eu espero que vocês gostem, né? Isso vai ser de grande valia. Então, voltando à questão, realmente, as pessoas, quando a gente fala do Evangelho, quando a gente fala da palavra de Deus, elas saem de perto. Elas saem de perto, não querem ouvir.
elas de fato parece que tem uma aversão, né? Ou então tem aquelas, não, eu tenho a minha religião, ou então vem com aquela conversa, olha, eu respeito a minha religião, eu respeito a sua, você respeita a minha, sobre religião a gente não discute, já viu aquela frase? Olha, sobre futebol, mulher e religião a gente não se discute, olha, vamos quebrar esse mito, tá bem? Isso é um mito, sabe por que é um mito? Isso faz com que as pessoas se calem. Não é isso. Não é isso que a Bíblia ensina. Né? Outras vezes a gente ouve muitas pessoas dizer assim: no trabalho eu não preciso falar de Deus, não preciso falar da Bíblia, porque a minha vida, as pessoas olham minha vida porque eu sou uma pessoa correta, tal. Ok. Ser uma pessoa correta no trabalho, na escola, seja lá onde você estiver, isso é bom, porque isso exemplifica o caráter de Cristo na tua vida. Mas saiba que nós temos a função, nós temos a missão de pregar a palavra de Deus. Então, se você é tímido, eu não consigo pregar, vamos destravar essa timidez. Vocês vão ver versículos na Bíblia que vão te ensinar a destravar isso. Olha, lembra a mim nos próximos estudos sobre isso. Como destravar a minha timidez. Olha, tem versículo que você nunca mais vai dizer que é tímido em relação a isso. Então, muita coisa boa. Então, esse arquivo mesmo da Bíblia cronológica, eu vou passar para vocês, vai ser muito bom, dá uma olhadinha lá, ok? E vou colocar. Você que ainda está pegando esse vídeo, está assistindo pela primeira vez, olha, fala conosco nos comentários, vamos estar sempre revisando os comentários, vendo se realmente tem pessoas que de fato estão buscando aprender cada vez mais. Manda seu contato, manda no meu pessoal aí no Facebook, pode ser também no YouTube, quando a gente estiver transmitindo lá. Então, manda para lá e manda teu contato que a gente vai falar contigo, tá bem? Se você também quiser participar. É muita coisa, é muita coisa. E manda perguntas, pode mandar, né? Então, eita, né? Muita coisa para perguntar mesmo. E é de fato muita coisa, né? A verdade, o ditado é bem esse. Você nem pode falar nada que vão dizendo que não é para discutir sobre religião. Gente, olha, geralmente as pessoas dizem isso. Olha, eu tenho a minha religião, não tenho nada contra a sua, então cada um fica na sua. Vamos aprender. O que a Bíblia fala sobre religião? A Bíblia fala de religião? O que a Bíblia fala? E se fala? O que ela fala? Vamos aprender tudo isso. Anota aí no seu apontamento. Eu sei que você está com seu lápis, caderno aí, que isso é importante. Então, é muito bom que a gente possa fazer isso, né? Os próximos estudos a gente vai ter umas pausas onde a gente vai poder louvar, a gente vai botar algumas canções, né? E canções que falem um pouquinho do tema, ok? Então a gente não vai fazer isso hoje, mas se prepare também que a gente vai ter esse momento, né? De louvor, exaltação, isso tudo para que a gente possa meditar em tudo que esteja sendo dito. Você que tem dicas, olha, eu gostaria de cantar aquele hino no canto cristão, olha, coloca aí nos comentários, né, que a gente também pode fazer toda essa questão. Gente, isso é muito bom, né? Então, o objetivo. Qual é o objetivo desse curso, né? Então, que todos os participantes e alunos se despertem para amar a palavra de Deus, né? Desejando buscar conhecê-la cada dia mais. Lê-la com regularidade, olha o que a gente já falou, né? Com atenção na dependência do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não podemos compreender que ele é o nosso professor por excelência, né? Ele que nos ensina para compreendermos ou compreender o sentido do que lê e diligentemente buscar aplicar todos os ensinos ou ensinamentos no seu viver diário. Então, esse é o nosso objetivo esperado do curso. Se você fizer algo parecido com isso, se acontecer isso na tua vida, olha, valeu a pena tu estar aqui conosco. Valeu muito a pena, né? Então, anota mesmo, anota tudo aí, né? E vamos. Então, esse é o objetivo do curso. Lembrando que os nossos cursos
Vão ser mais ou menos de 50 minutos a 1 hora, então estamos chegando já nesse período, já no fim. Não quero trazer algo massivo, cansativo para ninguém, mas só para vocês perceberem o quanto temos para conhecer cada vez mais Deus, né? Então é muito assunto, né? A palavra de Deus é inesgotável, então temos muita coisa a aprender, né, sobre a palavra de Deus. Então, olha só essa foto, né? Eu gostaria que vocês colocassem, anotassem aí nos comentários, quando você vê essa foto, o que é que você pensa? Diz aí para mim. Eu vou esperar vocês meditarem na foto e vocês dizerem aí para mim o que vocês conseguem ver nessa imagem, né? O que é que traz para você essa imagem? Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês meditarem, analisarem. Eu gostaria que vocês escrevessem aí, né, sobre essa imagem. São pessoas, muitas pessoas, né, como se fosse ao redor de algo que provavelmente seja o Sol, né? A gente tá vendo assim um horizonte, um Sol. Então, existem várias pessoas direcionadas, ligadas. Eu acho que parece que são pessoas de várias nações, né? E direcionada a um só lugar, né? Então, não sei se vocês estão vendo, mas, bom, se vocês puderem, de fato, escrever rápido o que é que estão vendo, o que é que percebe nessa figura aí. Então, percebe que existe uma figura bem colorida, né? Ao longo a gente vê um horizonte com nuvens belas, um céu ali, né? Um sol que parece que não sei se ele está se pondo ou se ele está nascendo, não dá para perceber muito, né? Mas a gente pode ver muita coisa nessas figuras. Olha só o que Gela disse, é uma igreja imensa, né, com muitas pessoas salvas e Jesus pregando, falando coisas maravilhosas. Olha, é realmente uma igreja imensa, ok? Se a gente pensar isso no céu, que é um céu, Jesus, na verdade, a pregação não vai ter lá no céu, tá? A pregação só é para que a gente perceba cada vez mais a palavra de Deus. Mas, Deus, com certeza, eu acredito que Jesus vai estar todos os dias falando conosco, nos contando coisas novas, né? Porque ele vai criar novos céus e novas terra, né? Nova terra, novos céus e nova terra. Então, pode ser ali, então, muito bom. Pode ser aquele sol ali, né? O sol da justiça, o próprio Cristo é a luz do mundo, né? Então, é muito bom, muito bom. Gostei aí do comentário. Também está dizendo aqui, ó, pessoas reunidas em busca da liberdade. Olha, profundo isso, hein? Então, assim, então as pessoas estão unidas em busca da liberdade. E a gente, quando vai falar um pouquinho de liberdade, o que seria essa liberdade para a nossa vida? Né? A liberdade é muito ampla, né? E eu lembro de um versículo bíblico que Jesus veio para nos libertar, né? Para nos dar vida e vida em abundância. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é o nosso sol da justiça, é a nossa luz do mundo. É o próprio Jesus. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E com essa verdade, né, a gente pode de fato ser libertos em nome do Senhor Jesus. Então, muito bom, muito bom. Olha só o que Lucas falou. Ele diz assim, ó, várias pessoas com foco na luz de Deus, sendo elas de todas as idades e lugares. Olha, muito bom. Então, a gente já pode perceber algo missionário aí, né? Então, as pessoas com foco, concentradas na palavra de Deus, concentradas na luz vinda de Deus, o próprio Cristo, né? Então, e todas elas de várias idades. Então, foi muito importante percebermos que o nosso estudo não são somente para pessoas dizer assim, olha, só são para jovens, né? Não, 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 não. A gente pode perceber que o nosso estudo é para todas as idades, todas as idades. Todos carecem da luz de Cristo. Então,
Isso é fantástico, né? A gente perceber. Então, vamos lá. Eu escrevi algo aqui dizendo assim, ó, milhões de pessoas, na verdade, eu coloquei essa frase, essa frase é de Billy Graham, ok? Então ele diz assim, ó, milhões de pessoas estão hoje buscando uma voz de autoridade que mereça confiança. Olha, isso é verdade. As pessoas, em algum momento, elas parecem que são independentes. Isso é fato. Elas vivem suas próprias vidas, elas vivem o seu trabalho, seja lá a faculdade, seja lá onde for, mas vive algo pessoal, um sonho pessoal. Mas lá no fundo, muitas das vezes, o que acontece com essas pessoas? Elas de fato estão buscando uma voz de autoridade que mereça confiança. Todo mundo quer ouvir alguém direcionando, vá para cá, vá para ali, né? Então, a palavra de Deus é a única autoridade real que temos. Ela projeta luz sobre a natureza humana, sobre os problemas do mundo e sobre o sofrimento do homem. E quando fala homem, está falando da humanidade. Além disso, revela de modo claro o caminho para Deus. Então foi muito tranquilo, né? Tudo que vocês disseram aí foi muito bom, ok? Então se encaixa de fato em relação a sobre essa frase, o qual está falando aí. Então, ao iniciarmos, né, tudo isso, então é preciso empenho para entender o texto bíblico. Qual o sentido dos fatos e ensinamentos relatados nele, né? Então, como cada trecho se aplica à nossa vida em todos os seus âmbitos, seja lá pessoal, seja familiar, profissional, e como membros da Igreja de Cristo. Nenhum cristão jamais poderá viver uma vida cristã saudável, experimentar maturidade e crescimento, se fortalecer e adquirir compreensão e discernimento para lidar com as lutas e dilemas dessa nossa existência sem o conhecimento da Bíblia, né? Então, o que é que diz lá em Mateus 29, né? Então, Mateus 29, ele traz um texto para nós, né? E ele diz justamente isso. Opa, eu botei o texto de Gênesis, mas diz assim, ó, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, né? Então, nós devemos tomar cuidado com isso. Então, esse é o intuito do curso, né? Esse é o intuito de cada vez mais aprendermos a palavra de Deus, né? Então, ele mesmo, quando atacado, isso é Jesus, né, pela tentação do maligno, ele retrucou. O que é que Jesus falou? O que é que Jesus respondeu? E está escrito lá em Mateus, né, capítulo 4, o versículo 4. Olha o que Jesus falou. Então, vou botar aqui para vocês, para lermos junto, né? Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, vai ter momentos e situações na nossa vida que não vai ser apenas o pão. E o que é que eu trago essa questão de ser o pão? Muitas das vezes as pessoas acham, não, é porque eu tenho que estudar, eu tenho que ter um bom emprego. Na nossa cabeça, isso tecnicamente seria o pão. Mas nem só de pão vive o homem, nem de todas essas coisas que o mundo diz que você tem que ter, você tem que conquistar. Não, 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 não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da palavra de Deus, da boca de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus. É nisso que tu vai viver. É aí que você vai ver o sentido da tua vida. É isso que nós devemos perceber no dia a dia, né? Então, vamos para o próximo aqui. E a pergunta é, né? Vemos, eu vou tirar aqui o... Então, vemos uma figura, né? De uma Bíblia com tipo um quebra-cabeça, né? Então, o que é que diz aqui? Nesse quebra-cabeça aqui.
Então, podemos perceber essa questão assim, ó. É nas Escrituras Sagradas que achamos as respostas às perguntas fundamentais da vida. Quais são as perguntas? De onde vim? Por que estou aqui? Qual o propósito da minha existência? Então, é uma pergunta que eu vou fazer a ti agora, né? Você que está aí nos assistindo, você que está aí nos acompanhando, e a pergunta através desse slide é: de onde eu vim? Por que estou aqui? Qual o propósito da minha existência? Então, são perguntas que muitas das vezes chegam à nossa vida. Muitas das vezes, em algum momento da sua vida, da sua história, essas perguntas vão estar na tua mente, né? Essas perguntas vão estar te incomodando. E o que é que tu responde? Qual é a tua resposta sobre isso? De onde tu veio? Ah, eu vim da minha mãe e do meu pai. Certo. Mas qual o propósito? Por que você está aqui? Qual o propósito da sua existência? Né? Em Eclesiastes, é um livro que ele traz toda essa sabedoria e ele também nos ensina. Para que eu nasci? Ele tem uma pergunta lá que diz assim, para que eu nasci? Então, o propósito da tua vida, você pode conhecer, e é através da palavra de Deus. É na palavra de Deus que podemos cada vez mais verificar o meu propósito, verificar a minha missão, porque é onde Deus pode falar conosco. Né? Então, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Uau! Olha que fantástico. Olha o que a palavra de Deus ela nos ensina lá em Isaías 48, versículo 17. Eu, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deve andar. Olha, percebeu? Muitas vezes as pessoas andam errantes na vida. Olha, deu certo, eu fiz isso, deu certo. Ou então outras pessoas, olha, eu fiz isso e sempre a minha vida parece que tudo dá errado. A pergunta é, tu está buscando de Deus o propósito para a tua vida? Tu está buscando de Deus que ele seja útil para te ensinar? Para guiar a tua vida no caminho que deves andar? Essa é a pergunta. É essa questão que tu tem que entender em Deus, né? Então, uma das grandes necessidades da igreja no presente é voltar às escrituras como base de autoridade, estudá-la em oração e na dependência do Espírito Santo. Quando lemos a palavra de Deus, nosso coração se enche de suas palavras e Deus fala conosco. É assim que Deus fala conosco, uma das formas para que ele possa nos guiar, né? Então, é algo que a gente tem que perceber em Deus, é algo que a gente tem que perceber na palavra de Deus, né? E isso é fantástico, isso é fantástico. Então, a Bíblia, como veremos nas próximas aulas, né? A Bíblia não é um livro de fácil compreensão. Ao longo de sua leitura, iremos nos deparar com textos desafiadores, mesmo algumas partes que são atraentes, outras que são aparentemente mais simples, que podem se revelar de profundidade, que jamais imaginaríamos, né? A partir do momento que nos dedicamos a meditar nela e a estudar. Então, cada vez mais que estamos aprendendo e lendo a palavra de Deus, é como se você mergulhasse mais um pouco, né? Mergulhasse. Isso me faz lembrar daquela passagem onde Jesus encontra com Pedro, né? E André ali na praia, e aí Jesus está a pregar para aquelas pessoas que estão ali a seguir ele. E ele sobe, pede autorização a Pedro para subir no barco, para que ele possa pregar aquelas pessoas, e depois pergunta a Pedro sobre a questão dos peixes, e nós já vimos essa passagem, nós podemos falar depois sobre ela, e Jesus pede a Pedro, então, olha, leva o barco mais fundo, né? E Pedro diz, olha Senhor, eu já passei a noite toda, tentar pegar, não tem nada. Então Jesus convida a Pedro ir para as partes mais profundas.
que é que está faltando em nossa vida? Muitas das vezes nós somos muito rasos, queremos ficar na praia, queremos colocar o nosso barco ali na praia, mas muitas das vezes Jesus quer que a gente saia do comodismo, né? É o que está acontecendo hoje, estamos saindo do comodismo, não é? Estamos iniciando um processo de aprendizagem da palavra de Deus, e muitas das vezes o que é que Deus quer? Deus está te dizendo assim nessa passagem, olha, coloca o teu barco no mais profundo, no mar mais profundo. É ali onde eu vou fazer milagre na sua vida. E é algo que aconteceu com Pedro extraordinário. Deus disse, olha, lança a rede. E Pedro diz, olha, sobre a tua palavra eu lançarei. E Pedro, então, lança aquela rede. E quando eles puxam muitos peixes, que a Bíblia diz que quase o barco vai a pique. Então, assim, olha, é o que Deus pode fazer na tua vida. Então, mas para isso, nós devemos nos aprofundar cada vez mais no Senhor. Devemos parar de ser rasos com Deus. Ah, eu só vou na igreja no dia do domingo, malmente eu falo com meus irmãos, é a paz do Senhor, eu não sei nem como é o nome. Olha, malmente eu sei o nome do pastor, então eu só estou ali para conveniência, para dizer que eu sou crente. Então eu vou ali na igreja, faço minha oração, bato palma e vou para casa. Não é isso que Deus quer. É o chamado crente de banco. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja mais profundo. Aprenda a palavra de Deus de forma mais profunda. E algo extraordinário você vai viver com Deus. Tá bem? Então, realmente, eu digo que é uma passagem linda essa de Pedro, né? Ensina muito de fato. Leia também, você está sendo convidado a ler essa passagem também. Então, o milagre aconteceu. É verdade, um milagre aconteceu. E isso pode acontecer na nossa vida, ok? Então, o milagre maior foi Jesus salvar a nossa vida, né? Sendo pecadores, né? Então, mesmo sem merecer coisa alguma, ele derramou graça sobre a nossa vida. Isso é o maior milagre que já aconteceu. Ah, eu nunca vi milagre. Esse é o maior milagre que Jesus já fez na tua vida, né? Te dá uma salvação, né? E pagar todos os seus pecados ali naquela cruz e morrer por ti, morrer por mim. Esse é o maior milagre. E glória a Deus, Jesus ressuscitou e nos deu e garantiu uma vida eterna com ele. Então, isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Então, podemos perceber isso que a palavra de Deus diz. Olha, eu queria passar bem rapidamente, né? E já estamos chegando ao fim por causa do horário. Nós não vamos ultrapassar muito o horário, apesar de um pouquinho do atraso do início. Mas, realmente, Rediomar, a gente vai falar sobre isso. No estudo de missões, a gente vai falar sobre a questão do Rediomar, né? Isso aí é fantástico que aconteceu em nossa vida. Mas, assim, olha o que diz aqui, ó. Sobre a questão da Bíblia. Isso aqui foi há alguns anos, está um pouquinho defasado, isso aí eu vou de fato, atualizar, mas foi algo que eu peguei, e só para mostrar a vocês sobre a questão. Então, quais são as literaturas que as pessoas acreditam que são sagradas, livros santos, né? E você percebe que tem a Bíblia, né? Então, durante os anos, mais ou menos ficou ali na média de 80%, 85%, né? Das pessoas entrevistadas, claro. Então, esse número de pessoas que foram entrevistadas, ela trouxe a questão, né, de a Bíblia foi a maioria, né, de 85, a média de 85 pessoas, depois veio o Alcorão, né? O que é o Alcorão? O Alcorão é aquelas pessoas que têm a religião chamada muçulmanos, né? Então, mas as pessoas viram que a maioria das pessoas, quer dizer, a minoria, né, 10%, a média foram 10% que disseram que o Alcorão é uma leitura sagrada. Depois outros disseram que mais ou menos 6% é a Torá. E o que é a Torá? A Torá é o livro, vamos botar assim, né? O livro do povo de Israel, dos judeus, né? Que eles só acreditam no Velho Testamento, eles não acreditam no Novo Testamento, né? Eu estou falando assim, na parte conservatória, né? A parte mais tradicional, ok? Muitos judeus hoje são salvos em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que são todos, tá bem? Mas só para você entender que de forma cultural, o judeu em si, ele só acredita na Torá,
ok? Pronto, isso aí a gente vai falar muito sobre essa questão mesmo, sobre os judeus, sobre o povo de Israel, sobre toda essa questão a gente vai conversar um pouquinho, tá bem? Também os livros dos Mormons, a gente vai aprender quem são os Mormons e o que é essa questão. E outros que disseram nenhum. Olha, perceba que nenhum foi a média ali de 10%, né? 10 a 15%. Eu acho que 15% não chegou. Então, mais ou menos a média fazendo ali 12%, mais ou menos. Então, mas a gente vê que a grande maioria considera, ainda hoje, a Bíblia como uma literatura sagrada, né? E a gente vai saber a importância disso durante os nossos estudos. Com que frequência você lê a Bíblia? Então, a gente vê aqui que a maioria, né? A maioria é menos de uma vez, né? Então, a gente percebe 3 vezes ao ano, né? Então, assim, a pergunta eu trago para você: com que frequência você lê a Bíblia? Com que frequência você está lendo a Bíblia? Então a gente percebe através desse estudo aí, até tem ali, ó, 0,27% dos entrevistados nunca leram a Bíblia. Então isso para a gente é algo assustador, né? E quantas pessoas leem diariamente? Porque a Bíblia diz que a gente deve meditar a palavra de Deus dia e noite. Olha lá, tá nunca, desculpa, aqui diariamente 0,12%. Gente, isso aí foi um estudo de 2016, tá bem? Então a gente pode depois verificar, mas é assustador. 2016 praticamente foi ontem, né? Então tem toda essa questão. Qual a principal razão que o leva a ler a Bíblia? Olha o que as pessoas responderam. A maioria diz que quer se aproximar de Deus. Outros diz que precisa de conforto, outro precisa de uma ajuda para resolver um problema. Outra diz que é só por obrigação, ele deve ler, por isso que ele lê. Outros diz que faz parte do estudo da escola, às vezes faculdade ou até trabalho mesmo, né? E aí a outra parte diz que não tem certeza por que lê a Bíblia. Então a pergunta é: e você? Qual é a sua principal razão de ler a Bíblia? Será se você está incluída nessas porcentagens, né? Então, e de fato, tem cristão que de fato nunca leu a Bíblia, né? Então, eu digo cristão, mas na verdade a frase aqui é da minha mãe Railda aqui, ó, ela diz assim, ó, tem crente que nunca leu a Bíblia toda. Olha, e eu considero isso uma verdade, ok? Verdade. Se você nunca leu a Bíblia toda, olha, tem algo que a gente precisa conversar, tá bem? Tem algo que a gente precisa conversar, tem algo que você precisa entender e conhecer. Por que você não leu a Bíblia toda? Então, realmente você é um crente ou um cristão? Lembra do nosso questionário? Você é um crente ou cristão? Né? Então, vou deixar o seu critério aí responder. Né? E vamos passar aqui para o próximo, só para a gente ir finalizando. A Bíblia é totalmente precisa em todos os princípios que ensina. Você concorda com isso? Exemplo, ela é precisa? Realmente tudo que a Bíblia ensina é verdade? Olha o que as pessoas responderam. A maioria diz que concorda fortemente. Outros dizem que concorda em parte. Outras dizem que discorda em parte. E, por fim, discorda fortemente. Isso tudo é um estudo de 2016, tá bem? Depois desse mesmo site aí, a gente vai trazer uma atualização. Eu só trouxe assim para a gente perceber um pouquinho mais, só para a gente ver. Mas a pergunta traz para você, eu faço para você. A Bíblia realmente é totalmente precisa em todos os princípios que ela ensina? Olha, a gente vai entender o que são princípios na Bíblia. Então fique preparado, a gente vai entender aí, né? Então, ela já falou ali, ó, olha, o que ela diz, leio porque me aproxima de Deus e cada dia vou aprendendo cada vez mais. É verdade, né? Mas realmente não é fácil. Ah, eu vou ler todos os dias, vou ler a Bíblia toda, é fácil. Não é. Não é fácil, né? Mas também não é impossível, ok? Então não é impossível. A gente pode fazer um esforço, sim, um esforço para tentar ler a Bíblia e aí toda. A Bíblia contém tudo o que uma pessoa precisa para viver, né?
Então, você concorda com isso? Olha, a maioria diz que concorda fortemente, depois concorda em parte, discorda em parte e discorda fortemente. Então, tudo que a Bíblia contém realmente é o que as pessoas precisam. Realmente a gente acha tudo na Bíblia. Olha, vai ter testemunho aqui, vai ter um momento que eu particularmente, pessoalmente, vou contar alguns testemunhos, alguns de vocês já conhecem, alguns de vocês já ouviram falar desses testemunhos, então eu sim concordo fortemente. A Bíblia tem tudo que a gente precisa. Tem tudo que a gente precisa. Então é por isso que a gente vai iniciar esses estudos, tá bem? E assim, a gente vai falar na próxima aula, agora já não dá mais tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre as versões da Bíblia, né? Então, são usados dois métodos básicos de tradução, né? Então, ainda a gente tem que conhecer que a Bíblia, ela tem um formato original, que foram em 3 línguas, né? E também tem um método, né? Que é em relação às traduções. Então, nós hoje falamos português, né? Aqui eu costumo dizer que nós falamos brasileiro, porque depois que você chega em Portugal, você descobre que você não fala português coisíssima nenhuma. Mas fecha aspas, ok? Sou eu que estou a dizer. Mas é bem complicado mesmo, né? Mas, enfim, vamos focar aqui o que a Bíblia diz, né? Os tradutores da Bíblia usam basicamente 2 métodos de tradução. Um é chamado de método de equivalência formal. O que significa isso? Né? Que examina o significado de palavra por palavra no texto original. E o outro método é o de equivalência dinâmica, né? No qual se busca entender o sentido da frase como um todo na língua original e como expressar esse mesmo sentido na língua para o qual o texto está sendo traduzido. Então, basicamente, o formal é aquela Bíblia onde você vai ler e ela pega exatamente o que está ali no original e vai traduzir para a nossa língua. Então, não importa se hoje em dia, né, temos essa linguagem, né, diferente daquela época, né? Então, mas tem versões da Bíblia que elas são traduzidas basicamente palavra por palavra, como de fato ela foi escrita lá no hebraico. E qual é a questão disso tudo? Que muitas das vezes nós não conseguimos entender o sentido, porque a Bíblia serve para todos nós, isso é fato em todos os tempos, ok? Mas também ela traz uma noção de um povo daquela época, de uma cultura daquela época, ok? Então a gente tem que entender sobre essa questão da cultura, e lá na aula de missões a gente vai aprender sobre essa questão de cultura. Então, naquela cultura, o que é que o texto estava a dizer, e nessa questão, nessa perspectiva que aquelas pessoas entendiam, o que é que pode trazer para a minha vida hoje? Então, essa é a equivalência formal. Era palavra por palavra. Já a equivalência dinâmica, ela é uma tradução, como eu já expliquei aqui, na qual busca entender o sentido da frase como um todo na língua original, e aí ela traz esse sentido da frase na Bíblia, e aí transfere, ou seja, faz uma tradução para os nossos dias ou a nossa língua, porque ainda tem essa questão, né? Que muitas das vezes o sentido de uma língua é diferente do sentido de outra. A gente pode dar, por exemplo, bem raso, bem básico aqui, sobre a questão do amor, né? Por que eu falo isso? Porque quando é traduzido para o português, muitas das vezes a gente só vê a palavra amor. Mas no hebraico e no grego, principalmente no grego, o qual a gente pode fazer essa tradução mais próxima, ela fala vários tipos de amor. Então tem um amor filéu, o amor ágape, o amor eros, né? Então tem vários tipos de amor. Então que amor é que estava a dizer ali? Me lembra uma passagem no qual Jesus estava conversando com o próprio Pedro, né? E aí Jesus pergunta: Pedro, vocês vão lembrar dessa passagem? Pedro, tu me amas? E aí no português está dizendo: sim, Senhor, eu te amo.
E a Bíblia diz, mais uma vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. E uma terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro, incomodado com aquela questão, e disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Jesus fala, olha, então apacenta minhas ovelhas. Ele sempre fala isso nas fazendas, apacenta minhas ovelhas. Vai chegar um dia onde tu vais para onde não queres ir. Né? Então, resumindo bem o texto, depois a gente pode se aprofundar mais. Você percebe que no português, na tradução para o português, fica bem raso. Então, quando a gente traz esse entendimento, seria basicamente assim a tradução. Pedro, tu me amas com amor incondicional? E Pedro responde, não, Senhor, com amor incondicional não, eu te amo com amor fraternal, que é chamado filéu, né? E o amor incondicional é o ágape, é o que está lá no texto. Mas só que o português a gente não percebe isso. E aí Jesus retorna a dizer, Pedro, tu não me ama de forma incondicional, no amor ágape, né? E Pedro disse, não, Senhor, eu só te amo no amor filéu. Tá vendo que agora faz mais sentido? Ou seja, lembre que Pedro já tinha negado a Jesus. Lembra daquela situação onde Pedro nega Jesus? Então aquilo ainda está na mente de Pedro, aquela situação que aconteceu e diz que Pedro chorou amargamente. Então Jesus, quando se encontra com ele, após esse período aí, né, que ele negou a Jesus, Jesus faz essa pergunta. E a terceira vez Jesus disse, Pedro, tu não me amas incondicionalmente? E aí Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu não te amo de forma incondicional. Por quê? Porque ele já negou a Cristo, né? Eu te amo no amor filéu, fraternal, né? Aí Jesus fala com ele, mas não se preocupa, que um dia tu me amarás de forma incondicional, onde tu irá para um lugar onde não queres, que será direcionado pelo Espírito Santo. Ou seja, olha a riqueza que temos quando nós vemos a questão da tradução em uma passagem. Né? Isso só foi um exemplo que a gente pode colocar aqui sobre a questão das versões usadas. Né? Isso aí a gente vai se aprofundar depois cada vez mais. Pronto. Gente, olha, essa foi a primeira aula. Vamos dar continuidade, né? Nessa primeira aula não acabou, tem muito assunto ainda que a gente pode ainda falar aí, mas pelo horário já temos 1h23. Passamos um pouquinho dessa vez, mas geralmente a aula vai ser de 50 minutos a 1 hora, tá bem? Então não vamos exceder muito. E eu agradeço a participação de todos, né? Agradeço aí a participação de cada um de vocês nessa primeira aula, né? Agradeço muito e que Deus nos ajude nesse processo, né? Estejam presentes na próxima aula e então é isso, né? Peço que cada um de vocês orem, né? Peça a Deus força, discernimento, inteligência, capacidade para cada vez mais entendermos da palavra de Deus. Ore pelo seu irmão aqui, que precisa muito da oração dos santos, muito da oração de vocês, da igreja, para que a gente possa, de cada vez mais, Deus nos venha nos sustentando, nos dando força, porque não é fácil, né? Não é fácil. E também estarei orando assim por vocês também, para que nós possamos junto, né, estar nessa caminhada, nessa jornada, tá bem? Então, beijo, que Deus abençoe, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Tá bom? Deus abençoe e um forte abraço.